Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. Meu nome é Mirela Verde, eu faço parte do grupo de estudos da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. E nós vamos hoje refletir um pouco acerca do tema gratidão, como uma nova forma de nós enxergarmos a vida, os desafios e as situações que por vezes nós consideramos difíceis, mas que podemos olhar sob a ótica de que são bênçãos, de que são benefícios positivos para a nossa vida. Então eu começo falando da origem da palavra gratidão. Se nós formos buscar, a palavra gratidão vem do latim. E peço licença, aos poucos eu vou usando aqui meu material de orientação. Do latim significa graça, significa agradável, é um reconhecimento agradável por tudo quanto nós recebemos ou nos é concedido. A palavra gratidão também é definida como uma característica ou particularidade de quem é grato, ou é uma ação de reconhecer algo a alguém que nos foi prestado, alguma forma de benefício. Mas eu gostaria de citar a psicóloga Márcia Luz, que ela nos faz pensar o seguinte: quando nós agradecemos algo por alguém, por um favor recebido, isso na verdade não é gratidão, é simplesmente a educação. Nós não estamos fazendo nada mais do que nós aprendemos. Muitas vezes nós consideramos que gratidão é quando nós vamos à nossa igreja, ao nosso centro, e nós pensamos, Deus, muito obrigada por tudo que eu tenho. E isso, na verdade, também não é gratidão. Ela considera que isso é simplesmente uma oração. Então, a gratidão, ela pode ser ampliada, essa definição, para algo do tipo, gratidão é a forma como eu mudo o foco sobre as coisas da vida. Paulo de Tarso já dizia, dai graças a Deus por todas as coisas. Mas o que significa essa graça a Deus por todas as coisas? Inclusive para a dor, inclusive para os problemas, inclusive para quando a vida não dá certo. E como é que a gente faz isso? A gente muda o nosso ponto de vista. A gente faz com que eu comece a interpretar as coisas que me acontecem, que eu considero motivo de reclamação, como algo em que eu tenha que entender o que aquilo realmente significa para enxergar o lado positivo. Quando eu mudo a forma de olhar uma situação, eu vou mudar o resultado daquilo. E a gente já vai entender em seguida como que isso funciona. Então, mudança de olhar ou mudança de foco é prestar atenção ao outro lado da situação, o outro lado da moeda. É mudança de perspectiva. Então, se a gente olhar para o lado positivo da vida, é a gente colocar a nosso olhar, que antes era para os problemas que nós estamos enfrentando, e mudar o olhar para enxergar as bênçãos que nós temos na nossa vida. Antes eu estava vendo obstáculos em toda a situação ao meu redor, e nesse momento eu posso olhar para as oportunidades que surgem, apesar dos obstáculos. Olhar para o outro lado também significa parar de olhar para o que não está dando certo e olhar para o que está dando certo e valorizar isso, enxergar tudo isso como motivo de gratidão. Mais adiante a pergunta é, quem consegue fazer isso, de ser grato? Será que isso não é para poucos? Será que isso é somente para quem é mais evoluído, para quem tem uma vida melhor, para quem tem melhores condições e aí tem mais motivos? Não, é comprovado inclusive pela ciência que nós todos temos a capacidade de sermos gratos, que isso é uma questão de hábito, isso é uma questão de treino, isso é uma questão de querer, né? Então, todos nós, seres humanos, podemos ser gratos, independente da nossa condição social, da nossa idade, da nossa raça, da nossa crença religiosa, ou até do ambiente que a gente vive. Então, é possível, sim, a gente utilizar este novo olhar sobre a vida. Mas, ao contrário da gratidão, será que é a ingratidão? Pode ser que sim, sob algum aspecto, podemos olhar dessa forma também, mas uma palavrinha aqui, que remete ao oposto da gratidão é quando nós reclamamos. Então, quando nós estamos reclamando, a palavra reclamar vem de clamar e repetir a clamação, o clamor. Eu estou clamando, ou seja, pedindo com mais força aquilo pelo qual eu estou reclamando.
Então, se a gente olhar isso, é assustador. Aquilo que eu estou constantemente reclamando, na verdade, eu estou querendo mais. E é aquilo que a gente muitas vezes percebe, o que nós mais tememos, nós atraímos. Então, a reclamação, ela é ela está numa frequência não muito positiva e que vai fazer com que a gente entre na frequência exatamente daquilo que nós mais tememos ou que nós mais falamos a respeito disso. Se eu reclamo da doença, eu estou de uma forma ou de outra dizendo para o meu cérebro que ele não entende o não, né? Então ele vai entender doença e é como se eu ficasse chamando mais doenças. Se eu reclamo da família, se eu reclamo de alguma característica de um ente querido, eu estou dando mais valor a essa característica e o meu cérebro ouve isso e é isso que eu vou passar a enxergar cada vez mais. Então, o foco no lado negativo faz a gente atrair mais ainda dessa questão negativa ou trazer em nós essas emoções que vibram nessa mesma frequência, nessa mesma faixa daquilo que que está sendo o motivo da reclamação. Então é uma questão de sintonia, né? Quanto mais nós pensamos em algo no qual nós não gostamos ou focamos nesses problemas, nós estamos perdendo uma oportunidade de olhar o lado positivo da vida. Joana de Ângeles nos diz que reclamar é perder tempo, né? Perder tempo de fazer algo útil na nossa existência. Ela também está deixando transparecer ainda o nosso azedume, a nossa falta de educação, o nosso respeito conosco mesmos, com o próximo e, sobretudo, a Deus, porque é como se nós não estivéssemos aceitando aquilo que para nós é um bálsamo, é uma forma de evoluirmos e nada mais é do que resultado das escolhas que nós já fizemos em nossas vidas. Então, filhos ingratos, genitores desleixados dos seus deveres, irmãos insensatos, cônjuges levianos, amigos sem juízo, são exemplo de pessoas que usam a reclamação ou até a ingratidão em suas vidas, desfavorecendo a sua evolução e a própria convivência com todos. Então, sim, nós vamos atrair muito mais coisas negativas se nós usarmos a reclamação ao invés da gratidão. Então, por que nós ainda temos esse hábito de reclamar ou de não sermos gratos? Porque nós temos resquícios ainda dos sentimentos negativos que todos nós ainda lutamos para vencer. E os dois principais, todos nós já sabemos, que é o orgulho e o egoísmo. Então, o orgulho naquele sentido de que nós ainda nos consideramos superiores ou que nós não merecemos certas situações por acharmos que estamos, muitas vezes, em outro patamar ou mais evoluídos ou que nós estamos fazendo o nosso melhor. Nós temos a gente esconde da gente mesmo ainda as nossas imperfeições devido ao nosso orgulho. E o egoísmo, né? Porque nós estamos pensando somente na gente. Como é difícil a gente fazer aquela caridade moral, a caridade de muitas vezes entender as dificuldades do outro, e nós passamos a reclamar das pessoas, das situações, porque nós queremos resolver o nosso problema, né? E não pensando que isso muitas vezes foi ocasionado, e na maioria das vezes, ou sempre, pelas nossas próprias escolhas, né? Então é o nosso egoísmo que nos cega, o nosso orgulho que nos corrompe, e ao contrário desses sentimentos, nós precisamos trabalhar com humildade, com essa forma de entender que nós estamos num processo de evolução. Aos poucos nós vamos melhorando, nós precisamos ainda da dor, do sofrimento, porque nós é assim que enxergamos e que aprendemos. E humildemente nós temos que saber que estamos onde precisamos estar e que vamos fazer o que precisamos fazer neste momento, na situação em que nos encontramos, que ela realmente é a ideal para a nossa evolução. Isso não significa aceitar de uma forma descompromissada ou permanecermos numa zona de conforto, esperando tudo cair do céu, mas sim que nós precisamos aceitar para então poder transformar aquilo que é possível transformar, a situação da nossa vida para melhor, partindo sempre do ponto de que eu preciso me conhecer e entender o que essa situação ela está me trazendo de aprendizado. O que exatamente é a emoção, o sentimento ou atitude
que eu preciso mudar, que eu vim transformar nesta encarnação. Então, dessa forma, nós estaremos deixando vir aquela divindade que há em nós, aquela luz. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Então, que a gente use essa luz que nós temos, sim, que nós precisamos dar valor, deixá-la brilhar, para iluminar a nós mesmos e possamos entender como é que nós podemos sermos pessoas melhores, homens de bem, mulheres de bem, a partir da gratidão. A gratidão é uma atitude que vai transformar, inclusive, a nossa própria personalidade, na medida que isso faz parte do nosso self. Em Psicologia da Gratidão, Divaldo escreve, através, com a inspiração de Joana, que a autorrealização é quando a gratidão faz parte do nosso self, da nossa própria identidade. E isso se torna uma bênção divina, onde a gente já nem pensa mais, eu preciso agradecer hoje, eu preciso ser grato. Isso já é natural. Então, quando a gente chegar nesse momento, isso vai nos tornar uma pessoa muito mais feliz, muito mais realizada. Vai ser um sentimento tão profundo, tão significativo, que tudo ao nosso redor vai ser muito positivo, porque é assim que a gente passou a olhar a vida, com esse foco, essa luz do lado positivo das coisas. Então, quando se é grato, a gente passa a não se queixar mais, a não ser vítima das circunstâncias, a entender que sem expectativas sobre as coisas, que é isso que muitas vezes nos frustra. Então, que a gente possa entender esse novo significado da questão da gratidão. Não é apenas o obrigado, não é apenas agradecer a Deus, mas é ver a vida com um outro olhar, para ter um outro resultado, tanto em atração das coisas para a nossa vida, como em sensações, em sentimentos muito mais nobres, muito mais positivos, que vão dar para nós mais saúde física, saúde emocional, saúde moral, saúde espiritual. E aqui eu entro num capítulo na questão da ciência, como é que a ciência enxerga a gratidão. Então, pesquisadores já concluíram que quando nós somos gratos por pequenas coisas, ocorrem mudanças não só na nossa vida, mas inclusive em nosso cérebro. Depois de poucos dias que a gente exercita a gratidão, e aqui um parênteses especial, se a gente pudesse escrever diariamente as bênçãos que nós temos, que nós percebemos, que nos acontecem, o nosso cérebro vai passar a se sentir mais condicionado a ser grato, produzindo substâncias muito positivas, emoções positivas. E aí a vida acontece, as coisas dão certo para a gente. Então foram feitas pesquisas, inclusive, no mundo todo, para falar quais são os comportamentos, as atitudes que fazem as pessoas se sentirem mais felizes. E uma delas é quando a pessoa tem a gratidão como hábito diário. Então vejam só como isso já está sendo comprovado pela ciência, está sendo ensinado nas universidades principais do mundo, que estudam, inclusive, a questão da felicidade. Então a felicidade, o bem-estar é promovido também no momento que nós somos gratos. A psicologia positiva é uma área da ciência que estuda as nossas qualidades, as nossas forças consideradas de caráter, tais como a coragem, a humildade, a espiritualidade, e uma dessas forças é a gratidão. E o que a psicologia positiva diz? Que quanto mais nós utilizamos essas nossas forças positivas, mais felizes nos sentimos, nós vamos produzir ainda mais o que quer que estejamos fazendo em nossa casa, em nossas profissões, nós estaremos sendo úteis o máximo, com maior produtividade, com mais intensidade, ou seja, nós não estaremos perdendo tempo com inutilidades, com futilidades, ou perdendo tempo reclamando, ou deixando esse tempo tão precioso que nós temos para aprendermos alguma coisa mais importante, para ajudarmos as pessoas que estão precisando e muitas outras coisas que nós temos a fazer nessa vida. Então vejam que a ciência trabalha também alinhado com a espiritualidade, com
o Espiritismo, com o que Jesus dizia, dos benefícios de nós darmos graças por tudo que nós temos e por tudo que nos acontece. Resumidamente, a gratidão traz para a gente inúmeros benefícios. Ela aumenta a nossa saúde física, emocional, psicológica. Ela vai diminuir, então, os nossos sentimentos negativos. Ela vai facilitar, melhorar, fazer com que a gente conquiste e mantenha os relacionamentos, principalmente os familiares, que muitas vezes são os mais desafiadores. Apesar das nossas diferenças, nós temos que ser gratos pelas pessoas que estão conosco, porque elas são muitas vezes os nossos espelhos, trazendo para nós, mostrando para nós o que nós viemos melhorar, o que nós viemos curar. São grandes professores que estão sempre no nosso convívio. Então, que nós possamos ser gratos, e a gratidão vai fazer com que esses relacionamentos melhorem naturalmente. Ser grato também traz o benefício da nossa vida ser mais feliz, porque nós passamos a perceber, a clarear muito mais, a brilhar diante de nós aquilo que é belo, aquilo que é bom e aquilo que é útil. Nós podemos olhar pela janela e dizer: como está frio, que clima horrível. Ou nós podemos olhar e dizer: como são lindas essas árvores com as folhas avermelhadas nesse outono. Depende do olhar. Muitas vezes nós reclamamos de coisas tão simples, e essas mesmas coisas simples podem ser motivo de alegria para os nossos pensamentos, para os nossos olhos, para as nossas palavras. Então, que nós possamos ficar com esse pensamento, com essas reflexões acerca disso. Um hábito a conquistar, praticar a gratidão um pouco, todos os dias, se transforma então em comportamento espontâneo. E aqui uma frase linda que eu encontrei: o hábito de agradecer libera o fluxo de receber. Então é claro que nós não vamos fazer isso somente para receber. Eu só vou agradecer porque eu quero algo em troca. Sempre as nossas atitudes, elas têm que ser despretensiosas, elas têm que ser o bem pelo bem, por nos sentirmos realmente felizes em fazermos isso. Mas é natural que nós vamos atrair, que nós vamos abrir o fluxo da energia para receber muito mais de volta. Então a gratidão, ela vai alegrar a nós mesmos, vai alegrar a quem recebe esse sentimento de gratidão, porque ele se transforma numa energia, num fluido positivo, e vai liberar tudo que nós precisamos receber e que realmente está no nosso merecimento. E para que a gente possa fazer um exercício, então, agora, e fique com esse pensamento conectado nesse tema da gratidão, que a gente possa lembrar, por um instante, em tudo que existe na nossa vida, pelo qual nós estamos esquecendo, muitas vezes, de sermos gratos. Pelos acontecimentos do dia de hoje, pelo que aconteceu durante esses meses em que estamos em isolamento, em virtude da pandemia, nesse ano todo, pelo que eu posso ser grato, pelas pessoas que existem na minha vida, que por vezes estão mais próximas de mim, ou pelas pessoas que eu tenho uma consideração, eu tenho um sentimento muito forte e que às vezes a gente esquece de lembrar, de fazer um contato. Então que a gente possa agradecer, que a gente possa lembrar e que também nesse momento a gente pense na nossa principal dificuldade, naquela preocupação que nós estamos tendo, muitas vezes motivo de noites mal dormidas, motivos de ansiedade, e que nós possamos lançar uma luz sobre essa situação difícil e nos perguntarmos: o que eu estou aprendendo com essa situação? De que forma eu posso ser grato por tudo aquilo que essa situação está trazendo para mim? Que eu consiga mudar o olhar do problema, da dificuldade ou até do medo sobre essa situação, e que eu consiga viver esse momento presente, mudando o olhar para o que essa situação pode me trazer de benefícios, o que isso está me ensinando. E isso é mudar o foco, e isso é sermos realmente gratos e praticarmos essa dádiva divina
de todas as nossas forças positivas que nós temos, incluindo a gratidão. Grata a vocês, espero que nós possamos refletir um pouco sobre esse assunto. Estamos todos aprendendo e muito obrigada pela atenção.